Os irmãos, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, por favor. João 20, versículo 19 ao 29, nós vamos ler juntos. Esperar todo mundo achar. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia, meus irmãos. Palavra, que texto maravilhoso. Feche os seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus de amor, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui e sermos ministrados pelo Senhor. Que cale o homem, fale o teu Espírito, que sempre, Pai, o teu nome seja engrandecido. Deus, muito obrigado, Senhor, porque em tantos lugares as pessoas não têm acesso à tua palavra, mas nós aqui temos, Senhor. Que nós possamos fazer proveito, Jesus. Pai, toma a nossa vida, toma o nosso coração e a nossa mente, que sejamos agora cativos àquilo que o teu Santo Espírito quer fazer no nosso meio. Que a terra dos nossos corações essa noite sejam preparadas para receber a semente bendita da tua palavra e gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, o contexto que nós acabamos de ler mostra um cenário de medo, porque o sistema político-religioso da época, no qual era muito lucrativo, se sente ameaçado pelo que representava a figura de Jesus, que era contrário a tudo aquilo que estava estabelecido. Ao mesmo tempo em que Jesus e seu ministério era admirado pelas grandes massas, também era repudiado pelos líderes desse sistema religioso judaico. E o que a morte de Jesus representa e instala? Uma instabilidade no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos,
e gera uma perseguição a todos aqueles que tinham a sua imagem vinculada ou associada a Jesus. E aqui no versículo 19, ilustra isso. Quando Jesus ele chega naquela casa, os discípulos estavam ali, as portas estavam trancadas, o medo era evidente, a falta de paz pela falta do mestre, né, que era o porto seguro dos seus discípulos, era onde eles depositaram toda a esperança, afinal de contas, caminharam com ele por 3 anos. Incertezas e falta de propósito. Por isso Jesus, quando ele adentra aquele lugar, a primeira coisa que ele diz, ele saúda os seus discípulos com a paz. Meus irmãos, não há nada como a paz de Cristo nas nossas vidas. Nós que caminhamos com o Senhor, nós sabemos que a gente pode ter tudo, mas se faltar a paz, e o Senhor é a nossa paz, Ele é o Jeová Shalom. Meus irmãos, não há nada como ter paz, não há como você ter um sono. Às vezes você tem uma cama muito confortável, mas você não tem um sono, você não consegue dormir. Por isso que quando Jesus ele adentra ali, ele logo percebe os seus discípulos com o coração, né, atônito, e ele declara: a paz seja com vocês. E imagina os discípulos que ouviram tanto Jesus declarar a respeito do seu reino, o reino de justiça, o reino de igualdade, um reino em que o último seria o primeiro, o fraco que seria forte. E de repente, aquele mestre ele morre, e fica a promessa que ele iria ressuscitar. E eles estavam ali aguardando. E aí Jesus entra naquele recinto. Imagina o coração desses homens. E Jesus, além da paz, ele dá também um propósito. Quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lembrando tudo aquilo que Jesus tinha falado, que eles iriam continuar a obra de Jesus. Eles não iniciariam outra obra, mas eles continuariam aquilo que Jesus tinha feito durante aquele tempo, tinha anunciado todo aquele tempo com eles. E meus irmãos, essa palavra de Jesus não é só para os discípulos, aliás, é para os discípulos, e por isso é para nós também. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você tem essa convicção desse chamado do Senhor para cada um de nós? Que nós somos enviados. E é interessante que Ele sopra sobre eles o Espírito. Da primeira vez. E na segunda vez, o ambiente continua ainda com medo. Mas, quando vem a festa de Pentecostes, quando há um derramar do Espírito Santo, aquele medo dá lugar ao amor, que lança fora todo medo. Aquele medo, aquele espanto, aquele receio, dá lugar a uma intrepidez. E os discípulos passam realmente a ter o seu coração, né, naquilo que Jesus falara, na obra, no anunciar as boas novas, custe o que custar. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos, porque homens de Deus, que no primeiro momento tiveram essa sensação de medo, mas depois revestidos pelo Espírito Santo de Deus, eles foram encorajados a continuar a obra do Senhor. E é isso que Jesus faz conosco, e é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos empodera, meus irmãos, para continuarmos a obra do Senhor.
E será por que Tomé não estava com os discípulos da primeira vez? Possivelmente porque aquele homem, aquele discípulo, fora tomado por uma frustração, por uma decepção, por um sentimento de orfandade, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam contra o propósito, descendo aquele caminho, vindo de Jerusalém, tristes, decepcionados com o que acontecera, porque eles não entenderam a mensagem de Cristo. E eles pensavam que a morte era o fim. Eles não tinham a expectativa da ressurreição. Mas, quando a gente olha para a vida de Tomé, a gente logo taxa ele como incrédulo, né? Mas eu quero te dizer que Tomé amava o seu mestre e o seu amigo, pois era leal a ponto de ter a disposição de dar a sua vida por ele. E se você puder abrir a palavra em João, capítulo 11, a partir do versículo 7 até o 16, nós vamos ler um texto que fala a respeito disso. João, capítulo 11, a partir do versículo 7, diz assim: Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Meus irmãos, esse era Tomé. E às vezes a gente pega um texto e taxa ele como incrédulo. Mas eu entendo que Tomé, ele teve uma crise de fé. E qual de nós, meus irmãos, não temos também essas crises? Quantos de nós não duvidamos muitas vezes? O lema de Tomé era ver para crer. Por isso as circunstâncias o afetaram tanto, pois cria no que via. Era corajoso, leal, amigo. Olha quantas coisas Tomé participou e viu seu mestre fazer. Quantos milagres, multiplicação de pães, com tão poucos, alimentou multidões, curava toda sorte de enfermidade, libertava cativos do diabo, trazendo novamente à vida a filha de Jairo e Lázaro, e tantos outros milagres, meus irmãos. No versículo 30 de João, fala que não estão neste livro todos os milagres, não foram registrados, mas os que estão são para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome. Ou seja, meus irmãos, tudo que está aqui na Bíblia, o relato que está é suficiente para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus.
para a gente tomar posse de tudo que Deus fez, para a gente entender que se nós estamos aqui, foi porque um plano divino, desde o início, criado de todas as coisas, antes da criação de todas as coisas, Deus já tinha um plano, já tinha escrito uma história a respeito de mim, de você, já tinha esse plano de salvação, de remissão, de restauração de cada um de nós. Tomé, ao ser confrontado por Jesus, Jesus faz com que ele acreditasse e adorasse uma expressão de dentro da sua alma. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Fica claro que Tomé tinha Jesus, né? Ele cria que Jesus era o seu Deus, ele não tinha outro Deus. Mas naquele momento, ele estava com uma instabilidade na sua fé, com uma crise de fé, como eu disse. Mas ele, numa expressão, diante da presença de Jesus, ele diz: Senhor Deus e Deus meu. Ou seja, ali naquele momento, ele, do fundo da sua alma, ele retrata uma alegria de ver o seu mestre ressurreto, de ver que realmente a promessa da ressurreição acontecera, que tudo aquilo que Jesus havia anunciado realmente estava ali acontecendo. E ali as escamas dos olhos de Tomé caem. Assim como no dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aquela declaração que a gente fez do fundo da nossa alma: Senhor, eu acredito, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir dali tudo se fez novo. Tudo, meus irmãos, se fez novo na nossa vida. Por quê? Porque o Evangelho é um Evangelho de transformação, é um Evangelho de restauração, é um Evangelho de cura, de libertação, o Evangelho de coisas novas a cada dia. Cada dia Deus tem algo novo para nós, mas depende de cada um de nós. Depende da nossa busca, da nossa sede, da nossa fome. Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. Essa foi a afirmação de Jesus para Tomé. E essa é a afirmação de Jesus para cada um de nós. Você é um bem-aventurado. Por quê? Porque você não viu, mas você creu. Você crê, assim como eu, que Jesus está aqui essa noite. Porque aonde estiver dois ou mais em nome dele, ali ele está. Então nós cremos na presença do Senhor. É o mesmo Deus que fez todas as coisas. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, meus irmãos. E ele está aqui essa noite. Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Para cada um de nós, para que nós tenhamos uma fé inabalável, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, a nossa vida, ela precisa ter um propósito. Nós não podemos viver uma vida no automático, uma vida deixando que as circunstâncias façam com que a gente seja apenas o resultado delas. Com o relato de Tomé, com a vida desse homem, com aquilo que nós acompanhamos aqui, tem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que certamente as aflições e as crises em várias áreas da nossa vida nos acometem. Isso é normal, porque nós somos humanos e o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas nós não podemos nos isolar. Pois quando nós nos isolamos, meus irmãos, nós nos tornamos vulneráveis, nós nos enfraquecemos. O livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, no capítulo 27, versículo 17, diz que assim como o ferro afia o ferro, assim é um homem afia o seu companheiro, assim é um amigo afia o seu amigo. Ou seja, é no compartilhar,
é na comunhão que Deus opera no nosso meio, fazendo com que nós sejamos habilitados para a boa obra. Segunda coisa, não permitir que as dores e as frustrações definam a forma do nosso caminhar, das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos. Meus irmãos, as nossas crises não podem ser a bússola para conduzir as nossas vidas. Nós não podemos deixar que os nossos problemas sejam a base para nossa visão sobre o caminho e propósito de Deus para as nossas vidas. Terceiro, ter coragem, assim como Tomé teve, e humildade para pedir ajuda. Tomé assume a sua falta de fé para acreditar na ressurreição do nosso Senhor. E a pergunta é: e nós, meus irmãos? Será que nós não estamos com a nossa vida cristã no piloto automático? Eu gostaria, sinceramente, que você prestasse atenção nessa palavra. Sabe por quê? Porque nós não viemos aqui para ouvir um homem eloquente falar. Se nós estamos aqui, não é para cumprir uma agenda, mas é para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, e eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus. Eu não entendo se nós estamos aqui num momento de ceia tão importante, instituído pelo próprio Senhor, que a gente fique conversando, que a gente fique olhando para o lado. Meus irmãos, isso não entra na minha cabeça. Sabe por quê? Porque quando a gente faz assim, é sinal que eu sei tudo, que eu não preciso ser ministrado, que eu já ouvi, sabe, tudo, e de repente, por algum motivo, por um segundo que sequer, da nossa falta de atenção, a gente perde a bênção. Eu creio que se você estivesse aqui no meu lugar, ministrando, e eu estivesse aí no seu lugar, rindo, conversando, olhando para o lado, saindo, levantando para tomar uma água, você ficaria incomodado. E sabe por quê, meus irmãos? A gente vai no cinema, fica 2 horas, e aí o filme pode estar ruim, você fica 2 horas sentado prestando atenção. Sabe, a obra do Senhor, em primeiro lugar, é uma obra que nós precisamos de colocar o nosso coração, como nós cantamos. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Meus irmãos, é um corpo vivo, é um organismo vivo, é o lugar em que Deus ordena a bênção, é o lugar em que nós aprendemos uns com os outros, é o lugar em que o Espírito Santo fala. Meus irmãos, é algo assim, sabe, que nós precisamos de ter, não somente educação e respeito, mas nós precisamos ter reverência pela palavra de Deus. Eu sei, desculpa, não estou falando para todos, para uma pequena minoria, mas isso me incomodou, e eu preciso de ensinar vocês, sabe, eu preciso de ensinar. Aleluia. Ter coragem e humildade para pedir ajuda, assim como Tomé, assumir a sua falta de fé para acreditar na ressurreição do nosso Senhor. E nós? Será que nós estamos, meus irmãos, com a nossa vida cristã no piloto automático? Quando na verdade aquilo que nos conduz são as incertezas diante do dia mau. Por quê? Porque o dia mau chega para todos. A má notícia chega para todos nós. Quem não recebe más notícias, meus irmãos? Assim como boas notícias, vêm as más notícias. Vem o desemprego, vem as enfermidades, vem uma dificuldade no relacionamento com o cônjuge, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, colegas de trabalho. Quantas más notícias podem nos acometer? E a pergunta de Jesus não é só para Tomé, mas para todos nós. Será que em algum momento dessas más notícias nós duvidamos? Nós tiramos, sabe, o nosso coração daquele que é em nós tudo e colocamos as incertezas? Será que nós duvidamos? Isso é uma pergunta para todos nós. Quantos de nós seguimos o fluxo de uma vida religiosa? Na verdade, o que nos conduz, meus irmãos, não podem ser as crises. Sabe por quê? Porque se for assim, o nosso julgamento para fatos e pessoas são a partir dessas crises, dessa ótica.
E aí a gente comete o quê? A gente comete injustiça, muitas injustiças. A gente já julga e já sentencia e já dá juízo para aquelas pessoas. Então não pode ser olhar a partir das nossas crises, desses momentos de instabilidade com a nossa fé, por alguma coisa que nos acontece. Não. Nós precisamos de todos esses momentos, nós colocar o nosso coração em Jesus e pedir: Senhor, me enche de fé, volta o meu coração para o lugar correto, a certeza que o Senhor tem o controle de tudo, amém? Quantos de nós, por isso, não admite que não acredita mais em dízimo, em ofertas, em pastor, em ministério, no seu próprio chamado, e prefere colocar a sua vida no centro, colocando o reino de Deus à margem? Será que diante das adversidades, meus irmãos, nós não estamos questionando a Deus como Jó, que embora seja um homem, que o próprio Deus deu testemunho a ele, um homem íntegro, e realmente era, será que como Jó, que protesta a sua inocência, com o fato que lhe acontecera, quando Deus permite que Satanás leve para ele enfermidades, perde filhos, perde tudo que ele tinha, e diante daquele quadro, Jó então, ele começa a falar com Deus, a relembrar Deus do seu proceder enquanto cristão, enquanto filho de Deus, enquanto servo de Deus. E se esquece, meus irmãos, que Deus sonda a mente e o coração para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus, Ele já esquadrinha o nosso coração. Ele sabe aquilo que vamos falar, Ele sabe aquilo que nós estamos pensando. Deus não tem problema com quem não dá fruto, apesar de ser para isso que nós fomos enxertados na videira verdadeira, para que nós possamos dar muito fruto. Por isso que Ele trabalha individualmente com cada um de nós. Ele nos poda para que nós possamos dar muitos frutos. Mas Ele não tem problema com isso, sabe por quê? Porque isso faz parte do processo de crescimento de cada um de nós. Ele tem problema sim com hipocrisia. Por isso é que Jesus, Ele batia de frente com os hipócritas, os chamando de sepulcros caiados. Meus irmãos, Ele não tem problema com quem não dá fruto ainda, com quem está no processo, mas Ele tem problema com a hipocrisia, de como uma figueira estéril que tem a aparência de ser frutífera, porque tinha muitas folhas, mas ninguém consegue se alimentar dela. Jesus denomina esses de sepulcros caiados, como eu disse, tais pessoas que fazem questão de aparentar serem muitos espirituais, muitos santos, e constrangem aos demais que enfrentam crises e precisam de ajuda. Sabe, a pessoa é tão santa que as pessoas, aparentemente, que as pessoas têm medo de acessar, porque o que ele vai pensar de mim? Ele se diz tão espiritual, tão santo. Meus irmãos, na verdade, nós somos chamados para sermos santos, separados para a boa obra, mas sabe o que significa perfeito na ótica de Deus? É ter o nosso coração totalmente rendido a Ele, toda a nossa vida entregue a Ele. Ser perfeito pela ótica de Deus é entender que nós somos fracos, limitados, mas nós lutamos contra essas fraquezas e contra essas limitações. É isso que é ser perfeito na ótica de Deus. Todo o processo de Deus em nossas vidas, meus irmãos, é para conhecê-lo intimamente, a ponto de vê-lo em tudo e nos arrepender de como temos vivido. Entender que nós somos chamados para viver em comunhão, pois é na comunhão que nós amadurecemos, que nós desenvolvemos, é no partir do pão que somos fortalecidos e aprendemos uns com os outros que somos curados, meus irmãos.
As nossas crises e dificuldades não podem nos afastar da mesa da comunhão. Nós somos todos iguais. Não apontamos o dedo, mas estendemos a mão. Não acusamos, mas olhamos para dentro de nós. Assim como Jesus, quando na noite que seria entregue, ele disse que um iria os trair. E na mesa, cada um, ao invés de apontar o dedo, pergunta: Senhor, será que eu? Será que sou eu? É assim, meus irmãos. É assim que a mesa, é assim que a glória de Deus, quando chega na nossa vida, ela faz com que a gente pare de olhar para o defeito dos outros e olhe para nós, olhe para cada um de nós, olhe para as nossas dificuldades, admitir as nossas dificuldades, mas com a ajuda do Espírito Santo, lutar com todas as forças para superar. Deus nos conhece, porque Ele nos formou, e Ele sabe que somos pó. Para Ele, meus irmãos, nós não precisamos mentir, nós não precisamos aparentar algo que nós não somos. E é interessante que nas duas aparições, nos dois ambientes, as portas estavam trancadas. O ambiente externo era o mesmo, de medo, de perseguição, aquele cheiro de morte, mas com a presença do Senhor, do Cristo ressurreto, algo diferente acontece no coração daqueles homens. Aqueles homens são reposicionados no seu propósito, para serem testemunhas e através deles Cristo ser reconhecido e conhecido. Esse é o propósito das nossas vidas, meus irmãos. E eu quero te dizer que da mesma forma que aqueles discípulos estavam ali temendo, mas foram reposicionados no seu propósito para ir e continuar a obra que Cristo tinha os designado, nós também, da mesma forma que o ambiente externo daquele lugar continuava o mesmo, de temor e de perseguição. Os problemas que nós estamos enfrentando, os nossos dia a dia, os nossos temores, as nossas frustrações, aquilo que nós estamos enfrentando hoje, eu não sei aquilo que você está enfrentando hoje, mas eu creio que o mesmo Cristo que reposicionou aqueles homens naquele lugar, está aqui essa noite para nos reposicionar. O mesmo Cristo que mostrou o seu lado e mostrou as suas mãos furadas para aqueles homens, é o mesmo que está aqui essa noite, meus irmãos. Ele não mudou, Ele morreu, ressuscitou, Ele tem todo o poder, o cetro não saiu da sua mão, o governo continua e vai continuar sobre os seus ombros. Ele é o Pai da eternidade, Deus forte, o príncipe da paz. É esse Senhor, é esse Jesus, é esse Cristo ressuscitado que está aqui essa noite. Talvez você ainda não creu, talvez você ainda não tenha a dimensão do que isso representa, do que isso significa. Lá fora, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, quando você sair daquelas portas, o problema está te esperando, a dificuldade está te esperando, mas algo novo acontece, quando você permite, quando eu permito, que Deus toque na nossa vida, meus irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, aquele ambiente estava trancado pelo medo, e às vezes, na nossa vida, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, mas nós trancamos algumas áreas da nossa vida, e não permitimos que Ele acesse, por muitas vezes por erro, por falta de fé, por não colocá-lo, não entregar totalmente a nossa vida a Ele.
nós ainda retemos algumas partes, algumas áreas da nossa vida, e falamos: Senhor, aqui, o Senhor deixa que aqui eu governo, que aqui eu dirijo. Não, meus irmãos, nós não podemos ser assim. Em nome de Jesus, nós temos que entregar totalmente a nossa vida e o nosso coração ao senhorio de Cristo. Da mesma forma que Ele reposicionou aqueles homens, da mesma forma que Ele fez de um cético, um homem em crise de fé, sabe, entender e declarar: Senhor Deus e Deus meu. Aí nós não temos mais desculpa, meus irmãos, não temos mais desculpa. Aqui a palavra, com tudo aquilo que Jesus fez, com todos os milagres, com todos os grandes feitos, e a palavra no versículo 30 é claro: foram muito mais os milagres que não cabem neste livro, mas os que estão aqui são para que nós cremos, são suficientes para que a gente entenda que o Cristo, nós servimos ao Cristo, ao verdadeiro Deus, àquele que tem o controle de tudo, aquilo que nada sai do controle das suas mãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Gostaria que neste momento, na presença do Senhor, você abrisse seu coração. Alguma área que você tem dificuldade, alguma área que você tem enfrentado crise, alguma dificuldade em relacionamento, no casamento, relacionamento com pessoas, na área financeira, alguma enfermidade, não sei, mas o Senhor sabe, porque Ele te criou, e Ele está aqui, Ele está olhando para você, particularmente, pontualmente, como Ele foi ali, pontualmente, para reposicionar Tomé. Ele está aqui essa noite, e quer, se você colocar o seu coração diante dEle, Ele quer reposicionar você novamente, Ele quer trazer para você refrigério, Ele quer aumentar a sua fé, Ele quer trazer a certeza e a convicção de quem Ele é na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Ele: Senhor, toma o meu coração, Pai, toma a minha vida, me perdoa, Pai, porque há alguns lugares da minha vida que realmente sou eu que estou no comando, mas o Senhor disse para você essa noite: me dá o comando da sua vida, me dá o seu coração, filho meu, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. E em nome de Jesus, aquilo que, como o pastor Douglas diz no início do culto, Ele faz aquilo que só Ele pode fazer, que Ele tem poder para isso, amém? Glória a Jesus.